Bom dia, queridos. Nós estamos novamente aqui com a nossa aula hoje de produção textual. Hoje, dia 14 de maio, quinta-feira. E continuamos nessa pandemia, continuamos em casa, tá? Queria muito estar com vocês aí, estou com saudade, mas não está dando por enquanto. Bom, hoje eu vou começar com vocês o módulo 8 da apostila, que vocês hoje já têm em mãos. Nós falamos sobre verossimilhança, verdade, o que é verdade, o que parece ser verdade, né? Que nós podemos acreditar como verdade e o que parece ser verdade. Logo no início da apostila, estou com a minha também em mãos, nós temos aqui a imagem de uma pera em um bocal de uma lâmpada. E a pera parece uma lâmpada. Então, nem tudo que parece verdade é verdade, tá bem? Então, nós temos a verossimilhança externa, por exemplo, é uma coisa que pode existir, que pode acontecer. Uma guerra, essa pandemia que a gente está vivendo. Se falassem há um tempo sobre pandemia, nós não iríamos acreditar, mas nós estamos vivendo isso. Então, é uma verossimilhança externa. E a interna é uma coisa que a gente chega a quase acreditar, que é tão perfeito, quase a gente acredita, mas é impossível existir. Por exemplo, o Harry Potter, que é na realidade de vocês, né? Percy Jackson também é outro, não é? Que fizeram, o pai fez essa história para o menino, não é? E ele, para valorizar o filho, não tinha mais o que contar para o filho e fez essa história, tá? Então, é uma verossimilhança interna. Por que que é interna? É muito pessoal, tá? Nem todo mundo vai... a gente entra nessa história, mas sabemos que ela não é verdadeira, tá bom? Então, eu vou corrigir rapidamente o módulo 8 com vocês. Aquele quadrinho que eu passei para vocês, nós temos lá o que é verdade, o que é mentira. A ficção, o que é ficção? Você, a partir de uma ideia, você desenvolver ou a verossimilhança externa ou a interna, tá? Então, no módulo 8, tem a explicação direitinho, mas eu já falei com vocês. Temos o texto que eu li para vocês do Machado de Assis, que é o nosso grande escritor, que eu adoro. É um apólogo, né? Em que ele criou uma narrativa de ficção onde os personagens são seres inanimados. A partir daquela história, nós podemos tirar ensinamentos também, tá? Então, na questão número 1 da página 135, o que nos possibilita afirmar seguramente que o texto, apólogo, é uma ficção que se opõe à realidade cotidiana. Lógico que são os personagens. Eu não tenho agulha, linha, alfinete falando. Então, os personagens nos transportam para esse mundo irreal. Sabendo que se trata de um conto, por que a narrativa não provoca dúvidas ou indignação? Porque o conto começa como todos os contos fantásticos. Todas as narrativas fantásticas que nós vamos estudar no próximo módulo começam com era uma vez. Vocês sabem que as histórias, né, de contos de fadas, as histórias, as fábulas começam assim, era uma vez. Então são contos fantásticos. Com base nas respostas dadas e na definição da palavra apólogo, que está lá no glossário, como podemos verificar a verossimilhança interna no texto de Machado de Assis? Nós temos aí, ele faz um transporte para nos mostrar, para que nós tiremos conceitos moralizantes desse texto, tá? Por exemplo, a soberba, né? A outra diz que ela é que é importante porque ela que fura o tecido. A outra diz que não, que é ele. Então, que é ela. Então, tudo isso nos mostra, faz um paralelo entre o cotidiano, a nossa vida real, e a imaginação. A verossimilhança interna sustenta-se pela criação de um mundo ficcional,
no qual os fatos e as características possuem uma coerência que nos permite estabelecer relações e fazer previsões. O próprio discurso dos personagens, linha, agulha e alfinete, já nos aponta isso. Retire do texto uma fala que melhor represente o comportamento de cada um. A agulha, por exemplo, o que ela diz? Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o tecido, eu é que furo o pano. Vou adiante, puxando por você. Então, ela mostrando que ela é mais importante que a linha. Já a linha diz, ora, agora diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa? Se costurou, a agulha não vai, quem vai é a linha. Então, ela se mostra muito mais importante que a agulha. E o alfinete? Anda, aprende, tola. Cansa-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Então, cada um se mostrando importante nessa história. É como o ser humano. O ser humano, ele se acha o mais importante de todos. Só ele tem valor, tá? Então, Machado foi muito inteligente quando fez essa analogia. Defina cada personagem. Então, aqui poderia ser até uma resposta pessoal, mas nós podemos mostrar aqui que a agulha ela é esforçada e ressentida pela ausência de reconhecimento. A linha ela é arrogante, soberba. E o alfinete, ele será um observador, um conselheiro, tá? Então, os três são diferentes, são personagens diferentes, com personalidades diferentes. As possíveis interpretações da história, juntamente com a própria definição de Apolo, indicam que também há verossimilhança externa. Onde acontece isso? Então ele aqui mostrou que isso que acontece no conto Apólogo pode acontecer na vida real. Então nós podemos transmitir, passar essa ideia, esse ensinamento para a nossa vida. Há pessoas que se acham melhores que os outros, há pessoas que não dão valor ao outro. Então isso tudo também acontece a semelhança, a verossimilhança externa. Pode acontecer. Cite duas situações reais presentes na sociedade que foram representadas aqui. Então nós temos aqui a linha arrogante e a agulha uma injustiçada. Podemos fazer, trazer para o nosso mundo atual, na política, por exemplo. Os políticos se tornam arrogantes no momento em que eles ganham uma eleição, ou para presidente, ou governador, ou prefeito, enquanto que o povo ele é injustiçado no momento em que o político não cumpre com suas promessas, tá? Então, podemos fazer dessa forma. Então, no final do texto, questão 7. Há um diálogo entre o narrador e um personagem a quem chama professor de melancolia, ou seja, uma pessoa experiente e conhecedora desse sentimento de tristeza. A que espécie de situação ele estaria se referindo? Seria aí, é lógico, a sua própria situação, a sua própria condição, que ele não a vida não a pessoa não é tão madura assim, tão experiente assim. Então ele transporta também para a sua própria vida. Número 8. No texto aí, Apólogo, você deve ter notado que além dos personagens serem objetos e não terem nome próprio, são usados termos uma agulha, um novelo, muita linha ordinária. Por que ele usou esses artigos indefinidos, generalizando, né? Qual é o efeito do sentido que essa generalização produz? Então, que isso aí pode acontecer com qualquer pessoa. Não é aquela linha determinada, não é aquela agulha determinada. Qualquer agulha, qualquer linha. Então, pode acontecer com qualquer um de nós. Na página 136, desenvolvendo a habilidade, a primeira imagem, que é uma tela do René Magritte, La traição des imagens. Então, ele quer mostrar o que aqui? Que nem tudo que a gente vê é a verdade. É o caso lá da nossa pera, simbolizando uma lâmpada. Então, a resposta da número 1 é a letra C. Vemos a imagem do cachimbo, mas não o objeto em si. Então, nós temos aí uma verossimilhança.
Na número 2, temos a história aí do filme muito famoso, que todo mundo assistiu, né? A Culpa é das Estrelas. E a história de Kate Dalton Prager, assim como a pintura do cachorro, trabalha o tema da verossimilhança. Podemos afirmar isso porque a resposta correta é a letra A. A imagem parece ser um cachimbo, mas não é. Assim como a história do livro parece ser real, que a gente conhece vários casos de pessoas que têm essa doença terrível, triste, né? Mas ali não é a realidade, o que é negado aqui pela reportagem. 3. O fato da história de Kate Dalton Prager ter ocorrido após a publicação do livro e de eles serem tratados pela imprensa americana como um casal real, mostra que o livro tem verossimilhança externa. Pode acontecer, né? E a externa vem como exemplo, uma guerra, pandemia e tal. Então isso também pode acontecer. E a número 4, sabemos que o livro A Culpa é das Estrelas é classificado como ficção juvenil, qual é a correta? Letra C. O livro pode até ser baseado em uma história real, mas como toda ficção que se inspira na realidade, não podemos crer que tudo no enredo ocorreu exatamente daquele modo. Essa é uma verossimilhança externa, tá? Então essa foi a correção do módulo 1. No módulo 9, que nós vamos começar hoje, nós vamos tratar da ficção e das narrativas fantasiosas, tá? Dentro dessa narrativa fantasiosa, eu fiz aqui um quadrinho que eu vou passar para vocês também. Eu tenho um quadrinho que mostra que a ficção e a fantasia nas narrativas. Os personagens numa narrativa fantasiosa são personagens fictícios, né? Com poderes mágicos e sobrenaturais, como bruxos, vampiros, monstros, fadas, entre outros. Então, os seres são seres inventados, são seres realmente de ficção, seres fantasiosos. O lugar, o local, o que a gente chama de, olha, os 5 elementos da narrativa, né? Eu tenho personagem, enredo, narrador, espaço e tempo e espaço, tá? Eu troquei aí. Então, o espaço que eu tenho nesse tipo de narrativa, a narrativa fantasiosa, a narrativa ficcional, é sempre o mundo real modificado, o mundo da fantasia. Por exemplo, um castelo na floresta mal assombrada, né, na casa abandonada. Então, são sempre ambientes assim que nos deixam um pouco apreensivos. Temos o estabelecimento de novas regras que explicam fatos extraordinários. O que acontece com isso? A gente acaba acreditando que esses fatos realmente aconteceram, são possíveis de acontecer. Olha aí o Harry Potter. A gente acaba acreditando realmente que o bruxo existe, que existe a escola de bruxos, que ele pode sair passeando com a sua vassoura pela cidade, não é? Os gêneros textuais, dentro desse tipo de narrativa, eu tenho os contos de fadas, os mitos, as fábulas, as lendas, os contos, os romances de terror e de ficção científica, tá? Então aqui, quando começa a apostila, na página 139, aparece logo aqui a mitologia grega. A mitologia grega é um exemplo fortíssimo de uma narrativa fantasiosa. Por exemplo, a Medusa. A cruel Medusa era uma mulher com serpentes no lugar de cabelo, tá? Então, esses seres mitológicos, eles são, você vê assim, são uns heróis. Lembra da história de Hércules? Os 12 trabalhos de Hércules, que ele venceu, passou por todos esses trabalhos. E dentro da mitologia, eles servem para quê? Para nos explicar fenômenos também, ou naturais, fenômenos científicos, tá bom? Então, nós começamos pela mitologia. Na página 140 eu tenho um texto aí falando entre leão e unicórnio, que é da Marina Colasanti. Ela pegou uma
história, dentro da mitologia, e fez um novo texto. Depois eu tenho aqui falando na página 142 sobre Harry Potter, né? Na saga Harry Potter, composta de 7 romances, é um universo original criado pela autora. Nesse mundo mágico existem vários elementos que rompem com a verossimilhança externa. Olha lá, nós ficamos somente na verossimilhança interna. Ao ler os livros ou assistir aos filmes da saga, notamos facilmente esses elementos. Alguns personagens, apesar de terem essência humana, é o caso do Harry, diferenciam-se de uma pessoa comum. O mundo, segundo a história, é dividido entre pessoas comuns, são os trouxas, e os bruxos, os que lidam com magia, além de seres e animais fantásticos. Então nós temos a narrativa fantástica, se vocês quiserem marcar aí na postura de vocês, apresenta fatos fantasiosos que só podem existir por meio da imaginação. Somente nós podemos imaginar aquilo tudo. Não é real, por isso ela é fantasiosa, tá? Um exemplo desse tipo de narrativa é a história de Harry Potter, mencionada acima, na qual muitos dos acontecimentos narrados não poderiam ter acontecido de verdade por romperem com a verossimilhança externa, aquela que pode ser real. Por outro lado, temos a narrativa ficcional, que dá nome a qualquer história inventada, mas que poderia ter acontecido na verdade, que é a narrativa, a verossimilhança externa. Tá? Então, nós temos aí, o Harry Potter é uma narrativa ficcional, uma história inventada, mas que poderia ter acontecido. E depois eu tenho, na página 143, Peter Pan. Quem não conhece a história de Peter Pan, né? Um menino que não queria crescer, não queria deixar de ser criança. Olha que coisa mais interessante. Ele vai nos mostrar aí toda a aventura. Ele leva 3 irmãos para passear na Terra do Nunca, né? Ele mora em um lugar chamado Terra do Nunca, onde vive aventuras acompanhadas da fada Sininho. Peter Pan convida 3 irmãos, Wendy, Miguel e João, que moram em Londres, para conhecerem sua terra natal. Mas como é que eles chegam nesse lugar mágico? É maravilhoso, né? A história de Peter Pan é maravilhosa, está lá no plural também. Então vamos lá. Na página 144, vocês têm os exercícios para serem feitos. Depois eu tenho na página 145, o Irapuru, é uma lenda, né? Uma lenda indígena, e vocês também farão as atividades, tá? Na página 146, vou passar direitinho lá no plural. E depois eu tenho também Pinóquio, olha a história do Pinóquio, né? Isso é para mostrar o quê? Que não se deve mentir. É um boneco feito de madeira, que tem vida, né? Olha como é uma verossimilhança interna. Ele tem a vida e cada vez que ele mente, o nariz dele cresce, né? Também temos a página 147, as atividades, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Nós vamos continuar estudando a narrativa fantástica no módulo 10, mas por enquanto vocês vão se preocupar com o módulo 9. Vou passar tudo direitinho lá no plural maestro, tá bom, queridos? Então, muito obrigada, fiquem com Deus, aproveitem, fiquem em casa, façam as atividades direitinho, tá? Que a gente está passando e cobrando, tá bom? Beijos, obrigada, queridos. Tchau.